Pastor Olive, qual visão é mais bíblica, por quê? Muito bem, excelente pergunta, porque sem sombra de dúvidas nós estamos aqui diante de uma temática que não é relacionada à questão de heresia ou seita, mas apenas uma visão dogmática dentro da interpretação escatológica. Eu acredito que o pré-tribulacionismo em específico, ele tem mais base bíblica no contexto histórico, bíblico e exegético, pelo fato de que nós trataremos a respeito das posições escatológicas, o argumento bíblico para o pré e também as evidências da patrística em relação à iminência, que seria a doutrina, que é o coração do pré-tribulacionismo. E, sem sombra de dúvidas, alguns pontos que são, com a devida vênia, difíceis de até mesmo os pós-tribulacionistas tratarem dessa questão. E lembrando que hoje, obviamente, será mais ou menos 2 contra 1, hein? Exatamente. Então, vamos lá. Pastor Emerson Cicarelli, por que o pós é mais bíblico? Eu acredito, e a Bíblia evidencia, que o pós-tribulacionismo é a doutrina mais segura que nós temos para falar a respeito da volta de Jesus. Por quê? Isso é evidenciado no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, Apocalipse, capítulo 13, nas cartas paulinas. Existe todo um desenvolvimento que nos mostra e apresenta que o pós-tribulacionismo é a doutrina mais segura, mais confiável e bíblica para nós tratarmos a respeito da volta de Jesus. Embora o pré-tribulacionismo seja uma doutrina muito desenvolvida no meio cristão pentecostal, existem alguns pontos que são muito difíceis, respeitosamente começando, que é complicado para o pré-tribulacionismo conseguir explicar. É necessário, pastor Começa César com qual e que é um ouvintes, ponto? é necessário, pastor César e ouvintes, existir uma certa sistematização teológica para que as coisas possam acontecer. Exemplo, o primeiro ponto que nós podemos apresentar aqui é a ordem escatológica em Mateus, capítulo de número 24. Por quê? Porque ela contradiz totalmente o sistema pré-tribulacionista. A ordem escatológica de Mateus 24 contradiz totalmente. Por quê? Porque nós temos tribulação, sinais e depois a volta de Jesus. E nós, como igreja, estamos aguardando tudo isso acontecer. E a igreja há de passar por esse sistema que saiu da boca do próprio Jesus Cristo. Ok. Pastor Olive. Muito bem. De fato, sem sombra de dúvidas, a visão pré-tribulacionista, ela encaixa-se perfeitamente no Novo Testamento em específico e também partindo do pressuposto do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, que vai fazer ali uma questão mais relacionada à sistematização do período do fim. Dentro dessa expectativa, nós temos aqui um contraponto com a devida vênia ao reverendo Emerson Cicarelli e também ao pastor César Cavalcante, porque o aspecto arrebatamento e a segunda vinda. Também deixar bem claro que o dispensacionalismo revisado, ele faz um contraponto não relacionado a refutar a visão clássica, mas alguns termos em específico. Entre eles, nós temos o termo que diferencia a segunda vinda em 2 fases. Nós acreditamos, obviamente, o arrebatamento e a vinda em glória. Cristo vem até onde? No arrebatamento dos ares, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4,17. Na segunda vinda, ele vem até a terra, Zacarias capítulo 14, versículo 4. Crentes são, no arrebatamento, arrebatados para Cristo. Na segunda vinda, voltam com Cristo, Judas capítulo 1, versículo 14. Qual é a visibilidade? Invisível ao mundo, visivelmente, ou na segunda vinda, visível universalmente, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Propósito, no arrebatamento, livrar da ira. Nós vamos trabalhar. Segundo, na segunda vinda, julgar o mundo. Sinais prévios, nenhum iminente. Será, sem sombra de dúvidas, o arrebatamento iminente. Na segunda vinda, muitos sinais, conforme Mateus capítulo 24. Qual é a natureza? A natureza do arrebatamento para os crentes, consolação. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai uns aos outros com estas palavras. Segunda vinda, juízo. Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 21. Ressurreição. No arrebatamento, só os justos. Na segunda vinda, não mencionada.
Qual é o período? Antes da grande tribulação, a segunda vinda, depois da grande tribulação. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, é uma resposta do Senhor Jesus Cristo à pergunta dos discípulos. Quando serão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda e o fim do mundo? Somos sabedores que ali o próprio Cristo se apresenta aos discípulos após terem saído do templo, intitulado o Templo de Herodes, que fora fundado no ano 19 a.C., Herodes natural da Idumeia. A Judéia fora anexada ao Império Romano no ano 63 a.C., através do senador Pompeu de Roma. E o contexto vai nos apresentar, segundo o próprio Cristo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O historiador judeu Flávio Josefo identifica algumas pedras com cerca de 29 metros de comprimento, 4,5 de altura por 3,5 de altura. Imagine comigo o comprimento da diaspora do ano 70 depois de Cristo. E o próprio Jesus ele vai fazer uma diferenciação em Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 30, e a partir do 31 nós temos aí a aplicação do juízo de Deus, que nós trabalharemos com a graça de Deus nesse debate. Pastor Emerson. Mateus capítulo 24, verso de número 29 em diante, diz assim: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Esse texto que nós acabamos de ler, saindo da boca do próprio Cristo, ele nos apresenta uma ordem. Primeiro, a tribulação. Depois da tribulação, ele apresenta os sinais cósmicos que há de acontecer nos céus. Logo em seguida, nós temos a vinda de Cristo, a ressurreição e o arrebatamento. Então, baseado nesse texto de Mateus capítulo 24, verso de número 29 ao 31, fica muito difícil, textualmente falando, nós defendermos o pensamento pré-tribulacionista. Por quê? Porque saiu da boca do próprio Jesus, saiu da boca do próprio Cristo, a metodologia, o método de como será a sua vinda. Ele diz que toda a terra verá e todas as tribos se lamentarão. Então, o arrebatamento da igreja, o encontro com o Senhor nos ares, a vinda de Jesus, será algo único. Então, eu pediria ao pastor Aleph Lopes para tentar nos explicar exatamente Mateus capítulo 24 e tentar apresentar algum texto bíblico que nos traga, com certeza e segurança, o arrebatamento em duas vindas. Essa primeira vinda que vocês acreditam e nós, pós-tribulacionistas, não acreditamos. Perfeito. O texto de Mateus, capítulo 24, versículo 30 em diante, em especial versículo 29 em diante, estamos falando a respeito da manifestação, epifaneia, manifestação em glória. O mesmo texto vai nos apresentar que o Cristo, como o Senhor bem disse, está simplesmente relatando a sua vida em glória para que os discípulos compreendam. O Senhor tratou a respeito da ressurreição. O texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, não nos fala de ressurreição. Está nos falando a respeito da vinda em glória, concomitantemente com o Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Qual que é o grande espantalho relacionado dos pós-tribulacionistas em relação ao pré-tribulacionismo? E isso, muitas vezes, por culpa dos próprios pré-tribulacionistas, a respeito do arrebatamento secreto. A expressão, a terminologia arrebatamento secreto, traz uma questão de razão, por causa do texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Por quê? A trombeta soará. A expressão aqui, no momento, em grego, átomo, que é a partícula negativa a, tominei, cortado, cortado ou tempo não contado, vai nos falar a respeito de um rápido, forte, imprevisível para o mundo, porque será menos de milésimos de segundos, aonde os mortos ressuscitarão e a igreja será arrebatada com um corpo glorificado. Aí Paulo ainda ratifica, consequentemente ao texto de 1 Coríntios capítulo 15, falamos a respeito das ressurreições, anástasis, tornar a vida no mesmo corpo, vai nos tratar a respeito da expressão: convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
Passando por esse ponto, já explicando, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos ratifica o apóstolo Paulo, o considerado texto áureo da matéria do arrebatamento dentro da escatologia bíblica, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com a alarido da voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Normalmente, os teólogos da internet colocam, cadê o arrebatamento secreto? É simples. O mesmo arrebatamento secreto aqui é relacionado no período de tempo, secreto para o mundo, porém visível para a igreja. Nós saberemos que seremos arrebatados. Porém, o mesmo texto também de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos apresenta, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará, versículo 21, o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Em resumo, só para me concluir, pastor César, por gentileza, o texto de Mateus capítulo 24 não nos fala de arrebatamento. Ali está falando a respeito da vinda em glória, porque a igreja já estará no céu. Então, em Mateus 24 não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Então, Jesus não volta para buscar a igreja em Mateus 24. Sim. Aí nós vamos trabalhar alguns outros pormenores. Porque lá em Mateus 24... Me dá mais som, Varão. Eu também, por favor. Som, 1, 2. Por alguma razão, você pouquinho abaixa o som depois, Cláudio? Está cada vez mais alto, então? Som, 1, 2. Ah, é? Então a culpa é minha. Vamos lá. Em Mateus 24, todo mundo sabe que ele começa falando lá, tem uma parte que se cumpre no ano 70 e tal. Desolação, Isso, tá tudo abominação, bem, Daniel. ok. A destruição Então do templo. ele vai da Analogia era de Noé. Ele vai da era dos apóstolos, pinga lá no ano 70 e vai até a vinda gloriosa. Só que ele não arrebata a igreja? Não. Ali em Mateus capítulo 24, não está falando sobre arrebatamento. Jesus está falando especificamente para cumprimento da profecia em glória. Então, quando Jesus vai falar da escatologia, ele não fala de arrebatar a igreja. Ali não fala. Tanto é que, assim, já um contraponto para os pós-tribulacionistas, o Senhor acredito que não pensa assim, porque é uma visão diferenciada ao meu ver, estudando um pouco do pós-tribulacionismo, que o pós-tribulacionismo não encontra a igreja no céu. A igreja não entra no céu. O que é o pós-tribulacionismo? É o arrebatamento mais ou menos elevador. Bate e volta. Ela não entra no céu. Porém, Jesus, ele declara em Mateus, João, Evangelho Cateonas Jesus Christos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3. A casa do Pai, preparar morada. Ali é o céu. A igreja vai para o céu, claro. Bom, vamos lá. É que alguns pastores, se me permite, não compreendem assim. O senhor compreende que a igreja entra no céu? Pastor Emerson. Vamos lá. O tema do nosso debate é qual dos dois pontos, tanto o pré como o pós, ele é mais bíblico, a análise das Escrituras. Eu acredito que em Mateus, capítulo de número 24, nós já podemos encerrar ele, porque, respeitosamente, né, o pastor Aleph falou, mas não conseguiu explicar e não conseguiu mostrar para nós o arrebatamento secreto em Mateus capítulo 24. Mas o senhor conseguiu explicar a ressurreição em Mateus 24? Não, você não entendeu o que eu disse, Aleph. Não, é que o senhor falou no início ressurreição. Então, eu disse que existe uma ordem de sistemas. A ordem é a tribulação, logo depois os sinais cósmicos, a vinda de Cristo, automaticamente a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Eu não disse que Mateus capítulo 24 ele está tratando da ressurreição. É que se eu voltar demonstrei, no vídeo, posso concluir? Sim, Tá, mas é que lá. se voltar no vídeo, o senhor vai estar falando de ressurreição. Eu acho que você entendeu errado. Ou quem sabe Ou eu não me expressei corretamente errada, sim. dentro do sistema apresentado. Então, esse foi o sistema que eu quis apresentar. Mateus capítulo 24, ele deixa claro uma única vinda. Por que ele deixa claro uma única vinda, pastor César? Porque Jesus estava ali falando aos seus discípulos, respondendo à pergunta de quais seriam os sinais da sua vinda e como eles deveriam estar preparados. Se houvesse um arrebatamento secreto, um arrebatamento onde Cristo vem primeiro para a igreja e o mundo não o vê, com certeza Jesus avisaria os seus discípulos a respeito disso, até para que a sua vigilância fosse muito maior. Mas ele deixa muito claro que... Está dando uma pequena microfonia. Ele deixa muito claro no capítulo 24 que essas coisas deveriam acontecer depois da tribulação, depois dos sinais cósmicos nos céus, ele viria buscar a sua igreja e todo olho
o verá. Isso nós temos em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1. Pode ser que haja outros textos, né, nas epístolas paulinas ou em outros livros que possam fazer com que o debate corra bem melhor a favor do pré-tribulacionismo. Mas em Mateus capítulo 24 é muito difícil. O pastor Aleph, muito técnico como sempre, né, usa bastante argumento, mas para Mateus 24 nós não conseguimos encontrar essa separação. Ele deixa bem claro, todo olho o verá. Ora, se todo olho verá, significa que tanto crentes como ateus, tanto judeus como cristãos, o verão. Então, em Mateus capítulo 24, a gente não tem para onde correr. Pastor, eu não nego de forma alguma a vinda em glória visível. Tanto é que todas as tribos da terra se lamentarão. Qual que é o grande cisma em relação à visão pré e pós? A devida vênia. Claro. É que Mateus capítulo 24, o público relacionado, o Cristo já declara, quem estiver na Judéia, a questão dos montes, sobre o telhado, ele vai ainda ratificar que em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, muito bem o Senhor leu, porém esqueceu de ler Mateus 24, versículo 15, a desolação de que falou o profeta Daniel. Dentro desse contexto, nós não podemos tirar o texto do seu contexto. Porque o que determina a doutrina não é a frequência de palavras, mas é o contexto em que ela está inserida. Então, a 70ª semana de Daniel traz essa clarificação dentro da escatologia, Daniel capítulo 9, versículo 24, que nos diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o santo dos santos. A análise crítica aqui está falando a respeito do teu povo, tua cidade. Quem é este que está sendo intercalado pela revelação? Profeta Daniel. Profetizara no período do cativeiro babilônico, no ano 605 a.C., através de Nabucodonosor, filho de Nabopolassar. Refere-se o teu povo a Israel, não a igreja. Tua santa cidade, qual é? Jerusalém, Jerusalém, cidade da paz. Ou simplesmente a cidade da luz. O propósito, completar o tratado divino em relação com Israel. Quais são as cronologias ou a cronologia desse evento? Nós estamos subdividindo esse evento em 3 esferas. Ao todo, nós estamos na 60ª semana de anos e, naturalmente, ela está cumprida até a morte de Cristo, 483 anos. E a segunda perspectiva é um intervalo, que é a lacuna profética onde entra a igreja, que é o cenário da misericórdia. Era da igreja que é simplesmente diferenciada no pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, e a 70ª semana trata a respeito de 7 anos finais reservados para Israel. Qual é o texto? Jeremias capítulo 30, versículo 7, que nos diz, e eu quero encerrar minha fala para não monopolizar o debate. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Mateus 24, 13, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21 e Apocalipse capítulo 6 ao 18, os 21 juízos relacionados ao povo de Israel e ao mundo presente. E é tempo de angústia para quem, senhores? Para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. A análise, tempo de angústia para Jacó, é o representante oficial da cabeça federativa da nação de Israel. E também Jacó, que é simplesmente nunca usado para a igreja no Novo Testamento. O símbolo de Jacó não é usado. Todavia, e segundo, a grande tribulação é chamado tempo de angústia para Jacó e não para a igreja. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nessa construção, então, Mateus 24 tem a ver com os judeus, certo? Ali no texto que o pastor leu, eu só fiz o contexto, entende? Mateus 24, 15, desolação, aí começa o próprio Cristo fazer essa sistematização do juízo. Mas a aliança é com os judeus, o acordo é só com os judeus, certo? Sim. E por que Jesus não arrebata os judeus, então, mas arrebata a igreja? Porque os judeus não convertidos, pastor César. Naquela ocasião, os judeus não estão convertidos. Okay, tanto pastor. É que o arrebatamento... Depois eu falo. Ok, pastor. Pastor Aleph, algo que eu entendi... Eu não sei se me fiz entender. Algo que eu entendi, com certeza, é um prazer ouvi-lo. Eu acho que eu nunca parei para ouvir tanto alguém como estou parando para ouvir o senhor hoje e entender seu raciocínio. Carinho, pastor. Tá bom? Vamos lá. Pelo que eu entendo, Mateus capítulo de número 24, pelo que eu entendo, respeitosamente, sim, aos seus olhos, ele fala totalmente sobre a grande tribulação dentro de um termo futurista. Correto até aqui?
Sim. Porque nós precisamos entender que Mateus capítulo 24, ele precisa ser analisado em partes. Por que em partes? Porque existe um contexto histórico que já se cumpriu. Então nós precisamos tomar cuidado para não errar e encontrar determinados versos que já se cumpriram para a base daquilo que está por vir. Por exemplo, Mateus 24 ele fala sobre a destruição do templo. É claro isso em qualquer Bíblia. Versículo de número 15, quando, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, nós sabemos que isso também já se cumpriu. Quando Antíoco Epifanes, né, ou alguns chamam de Epifânio, imolou uma porca no lugar sagrado. Então, isso já ocorreu. Jesus está fazendo aqui uma alusão de algo abominável que seria tão quanto isso que aconteceu. Pastor, se o senhor me permite e não exatamente que isso ainda ocorrerá. Então, há fatos em Mateus 24 que isso já aconteceu. E isso não é novidade para nenhum de nós. Agora, existem determinados textos, como esse que nós estamos falando, que fala a respeito da vinda do nosso Salvador. Para que o nosso Salvador possa nos buscar, como ele assim prometeu em todo o Novo Testamento, algumas coisas precisam acontecer e algumas coisas precisam ocorrer. Os sinais da tribulação devem ser frequentes a cada tempo. O sistema e os abalos cósmicos que aparecerão. A manifestação do anticristo, a qual Paulo fala que sem a sua manifestação o Senhor não virá. Podemos trabalhar isso. Mas eu quero sair de Mateus 24 e trabalhar outros textos com o Senhor, que acredito que haverá mais, que o pré tem mais habilidade para defender do que Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é um texto muito difícil, respeitosamente, porque Cristo ele deixa bem claro. Eu quero até ler novamente, porque é a palavra do maior de todos, não é a palavra do apóstolo, não é a palavra da visão, é o próprio Jesus ensinando e explicando aos seus discípulos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra. Eu acredito que vai ser algo magnífico, pastor César, porque todos os povos da terra, norte, sul, leste e oeste, os 4 cantos do mundo, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Então, Mateus capítulo 24, ele apresenta perfeitamente que a vinda de Cristo é única. Pastor Aleph. Excelente. Pegando o texto que o pastor acabara de dizer, Mateus 24, 15, olha que o texto declara. Quando, pois, virdes, que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que lê, que entenda. Queridos, olha que texto interessante. O senhor acabou de falar que se cumpriu em Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi antes ou depois de Cristo? Antes. Porém, o texto declara aqui no futuro, quando virdes, que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Profetizado por Daniel. Olha o que o texto declara, no lugar santo. Olha que interessante, queridos. Dentro dessa visão, o próprio Cristo está apontando para o futuro, uma desolação. Então, nós precisamos compreender que a crítica textual, o senhor é professor, também o pastor César sabe melhor do que eu, que a crítica textual é o campo de investigação do próprio texto, respeitando o seu contexto. Claro. Então, Daniel está simplesmente, o Cristo está simplesmente ressaltando que Daniel, ele profetizou e aquilo que irá se cumprir na desolação. Quando virdes, que é um particípio ali. Então, na verdade, é uma continuidade e não um ponto final.